Exercício número 1 da aula 70 do terceiro ano do ensino médio. Qual é o argumento do complexo z igual a 2 mais 2i? Bom, o que significa falar argumento? Nós podemos representar um número complexo num plano chamado de plano Argand-Gauss, onde este eixo, o eixo x, que a gente conhece como sendo o eixo x, aí, o eixo das abscissas, ele recebe um nome de eixo real. E o eixo y, como a gente conhece no plano cartesiano, no plano Argand-Gauss, nós representamos como a parte imaginária, ok? O que vale a pena a gente relembrar? Vale a pena nós relembrar que um número complexo é formado por uma parte real A mais uma parte imaginária B e o I representando essa parte imaginária, ok? O que é argumento? Quando nós representamos este número complexo no plano Argand-Gauss, então ele vai ter uma parte real e vai ter uma parte imaginária. Essa distância que vem da origem até esse ponto, nós chamamos de módulo do número complexo, representando o módulo de z. O argumento é justamente esse ângulo que se forma entre o eixo real e essa parte aqui do módulo do número. Tá? Então, quando nós falamos em argumento, nós estamos falando no ângulo que está sendo formado por essas duas partes. Agora, como é que nós descobrimos o ângulo? Nós descobrimos o ângulo calculando duas coisas. Na verdade, calculando duas razões trigonométricas. O seno desse ângulo será o b dividido pelo módulo de z. E o cosseno desse ângulo será o valor de A dividido pelo módulo de Z. Ok? Muito bem. Descobrindo o seno e o cosseno desse ângulo, nós podemos determinar qual é o ângulo que faz em graus ou radianos, que faz esse argumento do número complexo. Muito bem, o A e o B nós podemos até olhar aqui no número e descobrir. Por exemplo, quanto vale o A? É a parte real, então ele vale 2. Quanto vale o B? O B é o número que está na frente do I, então também é 2. Agora, quanto vale então o módulo de Z? Vamos relembrar que para calcular o módulo de Z, o módulo desse número complexo, eu vou pegar o A ao quadrado mais o B ao quadrado e vou extrair a sua raiz quadrada. Calculando esses valores aqui, nós vamos chegar ao módulo de Z e vamos substituir aqui embaixo. Então, vamos calcular. Quanto vale o A? Bom, o A vale 2, então é 2 ao quadrado. Mais, quanto vale o B? Também vale 2. Ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Então, o módulo vai ser igual a 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado é 4. O módulo desse número Z vai ser a raiz quadrada de 8. Ok? Muito bem. Então, só mais uma coisa que nós precisamos relembrar é que eu posso pegar esse 8 aqui, e vou fazer desse ladinho aqui, porque raiz quadrada de 8 não tem uma raiz exata. Então, o que eu faço? Eu vou decompor esse 8. Vou pegar o 8 e vou decompor ele. Dividindo por 2 vai dar 4. Aqui, dividindo por 2 vai dar 2 e dividindo por 2 vai dar 1. O que significa isso? Que escrever 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Ou
2 vezes o 2 ao quadrado. Por que isso aqui é importante? Porque quando eu volto aqui para o módulo do número z, eu posso escrever, ao invés de 8, eu posso escrever 2 ao quadrado vezes o 2, dentro da raiz. Por que isso? Porque esse 2 ao quadrado é 4, e raiz quadrada de 4 é 2. Então, a gente diz que a potência e a raiz, elas se anulam aqui. Então, esse 2 fica fora da raiz, e aqui dentro fica 2. Então, esse é o módulo do número complexo. 2 raiz de 2. Agora, eu volto aqui para cima e vou continuar a minha conta. Ó. O seno do ângulo vai ser igual. Qual é o valor de B? Bom, o valor de B é 2. Dividido por 2 raiz quadrada de 2. Agora, percebam comigo. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Quando eu simplifico, eu divido. Isso significa que vai sobrar isso aqui, ó. Seno do ângulo alfa vai ser 1 sobre a raiz quadrada de 2. Agora, como é que eu vou fazer para eliminar essa raiz aqui do denominador? Eu vou multiplicar, vou racionalizar. Vou multiplicar a raiz no numerador e a raiz no denominador. Então, o seno desse ângulo vai ser igual. Multiplicação de frações. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes raiz de 2 é a raiz quadrada de 2. Sobre. Agora, vejam essa aqui, ó. Eu vou multiplicar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Quando eu multiplico raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, na verdade, eu vou multiplicar os valores que estão dentro da raiz. Então, o seno do ângulo vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 4. Mas qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora sim, eu achei um ângulo, eu tenho que descobrir qual é o ângulo que o seno seja raiz quadrada de 2 sobre 2. Mas antes de fazer esse processo, eu vou fazer a segunda conta. Porque quando eu tenho o seno e o cosseno, aí eu vou ter certeza de qual ângulo é. Então, eu vou repetir o processo aqui agora com o cosseno. O cosseno do ângulo é... Quanto vale o A? Nós vimos que vale 2. Qual é o módulo de Z? É 2 raiz quadrada de 2. Posso simplificar esses aqui. Sobra somente cosseno do ângulo igual 1 sobre raiz quadrada de 2. Vocês perceberam que isto aqui, ó, é o mesmo procedimento que eu vou ter que fazer? Ó, para extrair a raiz quadrada para tirar a raiz quadrada do denominador, eu vou ter que racionalizar e vai acontecer o mesmo processo aqui, ó. E eu vou chegar à conclusão de que o cosseno desse ângulo também é raiz quadrada de 2 sobre 2. Veja bem, qual é a ideia agora? A ideia é que eu, olhando o seno e o cosseno do ângulo, eu consiga determinar qual é esse ângulo. Vamos para a nossa circunferência trigonométrica. Acompanhe comigo. Veja bem, o seno desse ângulo é a raiz quadrada de 2. Então, eu olho aqui no eixo seno, tá? E vou verificar que o seno é raiz quadrada de 2 aqui em cima, ó. Quando o ângulo é quanto? Quando o ângulo é 45 graus. Agora, eu vou olhar o cosseno do ângulo, também tem que ser raiz quadrada de 2 sobre 2. Onde que o cosseno do ângulo é raiz quadrada de 2 sobre 2? Ó, olhando agora no eixo cosseno.
Vou destacar aqui. Vejam, ele vai ser aqui, ó. Cosseno é raiz quadrada de 2 positivo. Olha o que aconteceu aqui, ó. Nós vimos que o ângulo vai ser de quanto? O ângulo vai ser exatamente de 45 graus, tá? Então, nós vamos olhar nas alternativas e vamos verificar que a letra A é aquela que responde a minha questão. No exercício número 2 da aula 70, ele pede o seguinte: o argumento do número z igual a menos 3 menos 4i pertence a qual quadrante? Então, dentro da nossa circunferência trigonométrica, nós temos esse aqui que é o primeiro quadrante, esse que é o segundo quadrante, esse que é o terceiro quadrante e este que é o quarto quadrante. Eu tenho o argumento, é o ângulo que se forma entre o eixo real, tá? O eixo real e o módulo do número. Aqui, ó. Então, eu quero saber exatamente qual é o valor deste ângulo. Ok? Olha, para isso, eu preciso saber qual é o ângulo. E para descobrir o ângulo, eu vou utilizar essas duas formulazinhas aqui, ó. O seno do ângulo nada mais é do que o B dividido pelo módulo do número complexo Z. E o cosseno do ângulo é o A dividido pelo módulo do número complexo, certo? Agora vamos dar uma olhadinha aqui em cima. Ó. Como é que é, de forma geral, a representação de um número complexo? O Z é igual ao A, que é a parte real, mais a parte o B, que representa a parte imaginária, e a unidade da parte imaginária, certo? Então, daqui eu já posso tirar, por exemplo, que o A vale menos 3 e o B vale quanto? Vale negativo 4. Agora, eu preciso saber qual é, afinal, o módulo desse número complexo. Para isso, nós vamos relembrar como calcular, então, o módulo de um número complexo. O módulo do número complexo nada mais é do que a parte real elevado ao quadrado mais a parte imaginária elevado ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Primeiro vamos fazer essa conta. Então, o número complexo vai ser igual. Quanto vale o A? Menos 3 elevado ao quadrado, mais... Quanto vale o B? Menos 4 elevado ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Então, o módulo vai ser igual. Menos 3 ao quadrado vai dar 9, porque menos 3 vezes menos 3 é 9. Mais menos 4 ao quadrado vai dar 16, porque menos 4 vezes menos 4 vai dar 16. Tudo isso dentro da raiz. Então, esse módulo do número complexo vai ser igual a raiz quadrada de 25. Ok? Então, vamos lá agora. Ó. Então, o módulo desse número complexo vai ser igual a 5. Pronto, descobrimos o valor. Agora, nós vamos calcular, então, o seno e o cosseno do ângulo. O seno desse ângulo vai ser igual. Quanto vale o B? Menos 4 quintos. E o cosseno desse ângulo vai ser negativo 3 quartos. Mas olhando aqui, eu não consigo enxergar nenhum. Aqui só tem raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2 sobre 2, 1 meio. Não tem menos 4 quintos e menos 3 quartos. Na verdade, não nos interessa isso, tá? O que é que nos interessa?
Nos interessa é saber os sinais do seno e do cosseno em cada quadrante. O quadrante onde for negativo seno e negativo cosseno vai ser o quadrante representado. Mas como que eu vou saber isso? Nós precisamos relembrar dos sinais dos quadrantes, tá? Então, vou copiar aqui, vou relembrar aqui. O seno. Vamos desenhar aqui, fazer um esboço da circunferência trigonométrica para a gente dar uma olhada. O seno no primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante é positivo. Terceiro quadrante é negativo, quarto quadrante é negativo. Agora vamos relembrar o cosseno. Fazendo um esboço da circunferência trigonométrica, vamos representar aqui, ó. O cosseno, ele é positivo no primeiro quadrante, negativo no segundo, negativo no terceiro e positivo no quarto. Agora veja bem, onde é que o seno é negativo e o cosseno também é negativo? Você consegue perceber que é aqui, ó. E qual quadrante é esse? É o terceiro quadrante. Certo? Tanto o seno quanto o cosseno são negativos no terceiro quadrante. Então, quando nós observarmos aqui em cima a nossa resolução, nós vamos verificar que a letra C é a resposta correta.